Olá, meu querido amigo do canal Bíblia Show, seja muito bem-vindo a mais uma meditação diária. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Nós iremos falar hoje sobre a meditação de 9 de março com o título O Grande Obreiro. Nós iremos falar um pouco sobre uma obra específica de Jesus Cristo que abriu a mente de muitos cristãos para o que nós deveríamos estar preocupados quanto à obra do Senhor. Nós iremos ler a passagem de João 5,17. Abra sua Bíblia aí em João 5,17 para juntos acompanharmos a leitura bíblica. Lá em João 5,17, Jesus afirma algo e depois nós iremos falar um pouquinho sobre a história e o contexto do que ele diz aí. Já que abrimos a Bíblia, vamos fazer então uma breve oração para pedir a iluminação e inspiração do Espírito Santo. Santo Deus e amado Pai, nós estamos aqui com a Bíblia aberta, Pai, a Tua Santa Palavra. Nos ajude nesse momento, na meditação, para que nós venhamos compreender conforme o Teu querer e a Tua vontade, não conforme o que nós queremos. Entregamos em Tuas mãos neste momento as nossas mentes e corações. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo oramos. Amém. Lá em João 5,17 diz o seguinte: Então Jesus disse a eles: O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Para quem Jesus disse isso? Tem todo o contexto histórico. Do capítulo 1 em diante, vem falando sobre a cura de um paralítico. Um homem que sofria 38 anos dessa doença. E naquela cidade havia um poço que curava as pessoas. De tempos em tempos vinha um anjo e movia a água. E aquela água curava quem entrasse nela primeiro. O primeiro que entrasse ali poderia ter qualquer doença, era curado. Aí, esse homem ficava à beira do poço, mas ele nunca conseguia entrar antes das outras pessoas. E ele sofria dessa doença por 38 anos já. E ali, perto do poço, passava Jesus, que viu aquele homem e questionou por que ele não caía dentro do poço para ser curado. Ele disse que nunca tinha conseguido entrar porque as outras pessoas entravam antes dele no poço. E aí, então, Jesus curou esse homem. E no versículo 8 do capítulo 5 diz assim: Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No versículo 9, diz que esse homem pegou a sua cama no mesmo instante e começou a andar. Alguns líderes judeus daquela época viram esse homem carregando a sua cama no sábado. A cura foi no sábado, né? Isso aconteceu no sábado. E eles disseram para ele: Hoje é sábado e a nossa lei não permite que carregue a sua cama no sábado. E aí ele disse que um homem havia curado ele e tinha dito para ele pegar a cama e andar. E ele tinha feito isso. E eles perguntaram quem foi o homem que curou ele. E ele disse que não sabia quem era o homem. Mais tarde, no templo, Jesus se encontrou com aquele homem. E aquele homem passou a saber que Jesus o havia curado. Ele voltou até os líderes judeus e falou que Jesus havia curado ele. No versículo 16, diz assim: Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. 17. Então Jesus disse a eles: O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. O que Jesus quis transmitir para esses homens, sabedores da palavra, né? Conhecedores das letras grandes e miúdas escritas ali na lei judaica. Ele quis dizer o seguinte, que Deus estava trabalhando incessantemente para que aqueles homens fossem salvos. O trabalho de Deus não havia cessado. E não era porque era sábado que ele ia parar de trabalhar para que aquelas pessoas fossem salvas. E ele também, se igualando a Deus, que foi o que eles questionaram mais para frente e continuaram a perseguir Jesus, ele disse que também trabalhava para o bem das pessoas no sábado. Porque aqueles homens, eles não entendiam a verdadeira essência da lei, que era cuidar das pessoas, amar o próximo, cuidar das pessoas que estavam ao redor daqueles homens, inclusive o paralítico que estava à beira do poço, e eles poderiam ter ajudado ele a entrar no poço há muito tempo. Né? Eles poderiam ter ajudado aquele homem a ser curado. Foram 38 anos à beira do poço, provavelmente, por muito tempo da vida dele, tentando entrar no poço sem conseguir. E aqueles homens provavelmente sabiam da paralisia daquele rapaz e nunca tinham ajudado ele. Veja bem, a meditação dessa semana, de hoje, ela diz o seguinte, no primeiro parágrafo:
o ser humano torna o trabalho de difundir a verdade 10 vezes mais difícil do que realmente é. E por procurar transferir a obra de Deus, das mãos de Deus, para as próprias mãos finitas. E nós temos dificultado a obra do Senhor por achar que nós, seres humanos, temos conhecimento suficiente, que nós podemos julgar o nosso próximo, ou que a gente compreende da lei é maior do que o trabalho que Deus faz, maior do que as revelações de Deus para as nossas vidas e para as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Pensam que devem inventar constantemente algo que leve as pessoas a fazer o que eles supõem que elas deveriam. No caso aqui, os judeus, eles tinham conhecimento da palavra, mas eles achavam que no sábado não deveria fazer algumas coisas, como, por exemplo, carregar a própria cama, andar tantos metros e por aí vai. Mas eles se esqueciam da essência da lei. E quando eles se esqueciam da essência da lei, eles acabavam passando por cima da lei. Porque quando eu me esqueço que o amor vem antes da regra, né? Eu começo a criar tanta regra, tanto pode e não pode, que eu me esqueço até de amar o próprio irmão. No segundo parágrafo, diz assim: o que necessitam é de estarem repletos do Espírito de Cristo. Se eles se apegarem à sua força, com ele farão paz e não guerra. Então, estarão em um bom caminho para fazerem paz com seus companheiros de trabalho. Quanto menos da mansidão e da humanidade de Cristo tem o agente humano em seu espírito e caráter, tanto mais vê ele perfeição em seus próprios métodos e imperfeição nos métodos dos outros. A gente passa a julgar as pessoas pela nossa régua, né? A gente começa a medir as pessoas pelas nossas medidas. Tudo que o outro faz não é tão bom como o que eu faço. No terceiro parágrafo e último diz assim: mas quando há, da parte dos obreiros, tão manifesto desrespeito à ordem expressa de Cristo de que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, como poderemos esperar que os irmãos atendam às ordens de pessoas finitas e os regulamentos e especificações definidos quanto à maneira como cada um deve trabalhar? A sabedoria que prescreve para nós deve ser sobrenatural, de um modo que se demonstrará um médico que não pode curar e que apenas destruirá. Seria melhor que buscássemos de todo o coração e abandonássemos a vaidade, pois todos vocês são irmãos. Mateus 23, 8. E a passagem, como um todo, é testemunhos selectos, testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 191 e 192. Então, o que nós podemos compreender com essa meditação? Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, porque Ele vai nos guiar no que é certo e no que é errado. Ele vai nos dizer: ó filho, aqui não, isso daqui não vai te fazer bem e também não vai fazer bem para o seu irmão. Por este caminho é o caminho correto. E o Espírito também moverá nossos corações a tal modo que nós amaremos os nossos irmãos e trabalharemos uns com os outros em paz, sem guerra. Nós trabalharemos para o avanço da obra, que foi para isso que Deus nos chamou, né? Para o avanço do Evangelho, da pregação do Evangelho. Nós estaremos preocupados em amar uns aos outros e não com o que o outro faz de errado ou deixa de fazer. Agora eu irei ler o para refletir aqui, e eu peço que você tire um tempinho hoje para refletir nessa pergunta aqui, ó. O que você faz quando fica frustrado com a falta de progresso espiritual ou mudança na vida daqueles para quem ministra? Muitas vezes nós trabalhamos de forma ativa para o Evangelho ser pregado e nós falamos sobre Cristo, mas nós não sentimos que as pessoas que nós temos contato, elas têm um progresso espiritual. E como você se sente relacionado a isso? Você se sente fracassado ou você está em paz nas mãos de Deus? Talvez Cristo poderia ter esse sentimento porque os mestres judeus, eles estavam regredindo
Por quanto mais eles conheciam a palavra, eles estavam regredindo por se achar sabedores da lei. E Cristo estava no meio daquele povo ensinando as verdades. E talvez muitos deles não evoluíram espiritualmente, mas de maneira nenhuma, Cristo deu passos para trás quanto ao Evangelho. Ele sempre caminhou para frente, continuou pregando que ele era o Messias, continuou pregando que nós deveríamos amar uns aos outros, que ele veio para mostrar o Evangelho verdadeiro, para cumprir as profecias, para cumprir a lei de Deus, para morrer por nós, por mim e por você. Cristo não andou para trás quanto ao Evangelho. Que nós hoje tenhamos essa certeza em nossos corações. Fiquem em paz e que Deus cuide de cada um de nós.